Sejam bem-vindos à primeira livecast de 2023 do canal Fé e Conhecimento. Eu sou a Camila e hoje nós vamos falar sobre saúde mental por conta da campanha Janeiro Branco, né? Eu estou chamando, esse vídeo de livecast porque ele acontece ao vivo, numa live através do Instagram. E em seguida vocês vão poder ouvir no formato podcast no YouTube, no canal Fé e Conhecimento. É youtube.com/Fé e Conhecimento. Então, hoje nós vamos falar sobre saúde mental. É um assunto que eu gosto bastante de falar, né? Afinal de contas, eu sou psicóloga há 11 anos, né? E essa é uma campanha ainda que não é tão divulgada, né, nas empresas, começou a divulgação dela mais forte, principalmente na pandemia, mas ainda assim tem bastante gente que nunca ouviu falar, de acordo com as enquetes que eu fiz aqui nos stories, né? Então, vamos ao assunto. Bom, a campanha Janeiro Branco é uma campanha como as que a gente já tem, né, do Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul. E essa é uma campanha brasileira, não é uma campanha que veio de fora. Se eu não me engano, Outubro Rosa começou nos Estados Unidos. Mas o Janeiro Branco é uma campanha brasileira que começou com um grupo de psicólogos em Uberlândia, em Minas Gerais, em 2013. No final de 2013, eles começaram a planejar isso e em janeiro de 2014 começou a primeira campanha Janeiro Branco. Então, esse ano, é a 10ª edição. Tem 9 anos de campanha, mas essa é a 10ª edição. E o lema, da campanha Janeiro Branco, que acabou virando um instituto, Janeiro Branco, o lema desse ano é equilíbrio, que é o que todos nós precisamos, E a campanha ela tem o objetivo de trazer à memória das pessoas a importância de cuidar da nossa saúde mental, de conscientizar as pessoas, quanto às necessidades relacionadas à saúde mental. Foi escolhido o mês de janeiro porque é o primeiro mês do ano, então começa um novo mês, começa um novo ano, e geralmente nessa fase, assim, nesse início de ano, final de ano, início de ano, é um período que a gente faz assim um balanço de tudo que aconteceu nas nossas vidas até aqui, e faz também um planejamento para um ano novo que começa, Então é um novo ano com novas oportunidades para a gente poder escrever ou reescrever, a nossa história. E foi escolhida a cor branco porque é como uma folha de papel em branco, Uma folha em branco ela não diz nada, mas ela pode começar a dizer. Então eu posso usar uma folha em branco para escrever a minha nova história, Para planejar minhas novas oportunidades. Então por isso que é para isso que foi criada essa campanha no Janeiro Branco, com esses objetivos, E com todo esse significado. E já que o assunto é saúde mental, vamos começar falando sobre o que é saúde, Então a Organização Mundial de Saúde, a OMS, definiu que saúde é um completo estado de bem-estar físico, mental e social, E não necessariamente ausência de doenças. O que isso quer dizer? Mas uma pessoa que tem diabetes é uma doença que não tem cura. Essa pessoa com diabetes pode se considerar saudável? Se a doença dela estiver sob controle, tomar os remédios direitinho, fizer todos os controles necessários de alimentação, exercício e tudo mais, os níveis de glicemia estiverem ok, se o diabetes não impacta a produtividade dela em relação ao trabalho, aos relacionamentos, ela vive bem, vamos dizer assim, com o diabetes, essa pessoa pode se considerar sim uma pessoa saudável, Então saúde não quer dizer ausência de doença, mas um bem-estar. Você pode até ter um diagnóstico, alguma doença crônica, mas se ela está sob controle, você pode sim ser considerada uma pessoa com saúde, Agora já o termo saúde mental é um termo mais difícil de ser definido, Difícil chegar a um consenso do que é saúde mental, porque hoje a gente vive num mundo muito relativista, Então às vezes o que é bom para uma pessoa, outra pessoa não considera tão bom assim. Então tá difícil assim definir, mas profissionais, a saúde, tudo vem definindo a saúde mental
como um completo bem-estar, no qual o indivíduo é capaz, no qual uma pessoa é capaz de lidar, de usar as suas próprias habilidades vou ler para vocês, para se recuperar do estresse rotineiro, ser produtivo, contribuir com a sua comunidade. Então, pessoas mentalmente saudáveis, elas são capazes de enfrentar os desafios, mudanças da vida cotidiana. O momento que a gente acorda e o momento que a gente vai dormir, nós estamos de maneira totalmente diferente, né? Às vezes a gente acorda até motivada, né, com alguma coisa, animada, aí de repente vai passando o dia, você passa alguma situação difícil, quando você vai deitar você já está desanimada. Então durante um dia nós passamos por diversas emoções, e você saber lidar com essas emoções, né, e continuar vivendo a sua vida com equilíbrio, isso faz de você uma pessoa com saúde mental, né? Então é uma pessoa que, além de saber lidar com todos os desafios que nós vivemos no dia a dia, é uma pessoa que sabe pedir ajuda. Porque às vezes a gente acha assim, se fulano pediu ajuda é porque tá doente. Não necessariamente, né? Assim como fisicamente, às vezes a gente tem algum mal-estar, sente mal com alguma coisa, não necessariamente a gente tem um diagnóstico, né? E daqui a pouco passa. E com relação à saúde mental também. Então, às vezes a gente não tá muito bem, tá meio estranho, não sabe explicar exatamente o que aconteceu. É importante a gente se atentar. Uma pessoa com saúde mental, ela presta atenção nos sinais, né, que a sua mente está dando, né? Então, uma pessoa com saúde mental lida com os conflitos, perturbações, traumas e pede ajuda para lidar com essas coisas quando não consegue. Porque tem muitas pessoas que ficam doentes, adoecem até fisicamente e vão levando, né? E isso, uma hora vai explodir, né? Tudo que a gente vai levando, uma hora explode. E com a saúde mental é a mesma coisa. E já que a gente falou de saúde mental, vamos falar um pouco do que é o transtorno mental. Então, as doenças, né? As depressões, ansiedades, transtornos bipolar e etc., a gente chama de transtorno mental. E o transtorno é uma anormalidade de pensamento, anormalidade nas emoções, né, e no comportamento, que trazem sofrimento e prejuízo no funcionamento e produtividade e relacionamentos da pessoa. Então, se você não consegue ser produtivo no seu trabalho, não consegue lidar com as questões na sua casa, não consegue lidar com seus relacionamentos, tá muito difícil a convivência com as pessoas, então alguma coisa não tá bem. Até a própria palavra transtorno, né, quando a gente vai em algum lugar assim, algum estabelecimento público, né, fala assim, desculpem-nos o transtorno, estamos em reforma. O que é o transtorno? Né? É um incômodo, né? Então, transtorno mental, a palavra transtorno, ela quer dizer incômodo, desconforto, perturbação. Então, quando algo não está bem na nossa mente, como por exemplo uma depressão, nós estamos vivendo um transtorno, ou seja, um incômodo mental, né? E os transtornos mais frequentes são a ansiedade, né? Inclusive o Brasil estava no ranking, nos tops aí de países com pessoas com ansiedade, depressão, transtorno bipolar, transtornos alimentares, no geral, anorexia, bulimia, todos esses são assim dos mais que aparecem mais, né, nos consultórios. E as doenças psicossomáticas. Doenças psicossomáticas são doenças físicas de causa emocional. Por exemplo, quando a gente tem algum problema de estômago, algum enjoo, azia, gastrites, mas a gente sabe que esse problema só vem quando a gente passa por algum estresse, quando a gente passa por algum momento de tensão. Então essa gastrite, por mais que ela até seja um diagnóstico de uma doença física, né, no estômago, né, uma inflamação no estômago, a causa dela é emocional. Então a gente pode dizer que esse é um problema psicossomático. Somático porque está somando um problema emocional, né? É uma doença física somada a uma doença emocional. E uma das perguntas que eu recebi bastante aqui no Instagram relacionado à saúde mental, na caixinha de perguntas, é relacionado à questão de buscar ajuda, né? Mas antes da gente chegar nessa questão da ajuda, eu queria conversar com vocês que assim, ninguém pega, né, uma depressão do nada. A gente pega alguma doença viral. O
vírus ataca a gente do nada. Hoje eu tô bem, se eu peguei um vírus, amanhã eu vou acordar doente, com febre, mal, enfim. Então vírus a gente pega do nada, depressão não. Todas as doenças emocionais, no geral, elas não aparecem do nada. Elas vão acontecendo progressivamente. Algumas um pouco mais rápido, outras um pouco mais devagar, mas é um processo de adoecimento que acontece quando a gente fala em transtorno mental. Então ninguém acorda, num dia tá bem, no outro dia acorda com depressão, né? Quando a pessoa já está num quadro depressivo, ela pode sim ter oscilações de humor, mas o diagnóstico em si, a depressão, a ansiedade, são coisas que vêm ao longo de anos, né? Ao longo do tempo. E a mesma coisa, por exemplo, vídeo pausado, voltou. E a mesma coisa com algumas doenças físicas, por exemplo, um infarto, né? Se vocês forem procurar estatísticas lá na Organização Mundial de Saúde, nessas instituições, né, de pesquisa e tudo mais, vocês vão ver que a maioria das pessoas que tem um infarto ou um AVC, isso não acontece do nada também. Não existe. São raros os casos de pessoas que infartam do nada, porque a maioria também é uma doença que vem progressiva. A pessoa vai cultivando uma vida de maus hábitos alimentares, uma vida de sedentarismo, uma vida de falta de cuidados com a saúde mental, até que junta tudo isso de uma maneira muito intensa e a pessoa tem um infarto ou às vezes um AVC, né? Todos os casos são assim? Não, mas uma boa parte deles são, e vocês podem ver isso nas pesquisas, né? Então, assim, algumas doenças não vêm do nada. E o problema disso, gente, é que a gente se acostuma a viver mal, a gente se acostuma a viver doente. Um exemplo besta, simples disso, miopia, né? Eu tenho uma miopia já um pouco forte, mas hoje meu grau está estabilizado, mas quando eu comecei a usar óculos, né, o meu grau ia aumentando, eu demorava a perceber que aumentava, porque eu ficava acostumada a não enxergar, a forçar o olho, forçar a vista para tentar enxergar, e a gente acostuma, e às vezes eu demorava meses para me tocar que o meu óculos estava fraco. Então, com a saúde mental, muitas vezes é a mesma coisa, né? A gente vai se enganando, a gente engana a nós mesmos, né? E acaba não fazendo nada. A gente fica naquela de logo passa, logo vai passar, isso aqui não é grave, é só hoje que eu não tô bem. E assim a gente vai se acostumando a viver mal, né? E até a gente às vezes fica com receio de pedir ajuda, de falar com alguém, porque a gente também não quer se explicar. Porque muitas vezes a gente já tá mal. Fala pra alguma pessoa, putz, eu não tô tão bem. A pessoa, mas por quê? A pessoa já vem querendo resolver o seu problema, né? Como se uma palavra resolvesse todos os problemas da nossa vida. A gente sabe que não é assim, né? Mas a gente se acostuma a viver mal e é importante a gente se atentar a isso, né? Não é normal viver mal, né? E como cristã, eu creio que a gente vive num mundo corrompido pelo pecado, né? E por isso, assim, faz parte da vida humana a gente passar por tristezas, por desânimo, por perdas, por calamidades, doenças, guerras, né? Então, eu quero dizer pra você que não é porque você tá passando por um momento difícil que é culpa sua, sabe? Como se fosse um castigo de Deus. A gente, claro, sofre sim as consequências dos nossos próprios erros, né? Estamos sujeitos a essas coisas, né? Já que a gente erra, a gente às vezes lida com as consequências e as consequências podem sim nos abater, mas o problema que vocês estão vivendo, que a gente passa, não é castigo de Deus. Até porque se Deus fosse tratar a gente da forma que a gente merece, a gente já não estava aqui para contar. E Ele é tão bondoso que ainda mandou Jesus, né, sofrer no meu lugar para que eu alcance salvação. Então, quando alguém fala, depressão é falta de Deus. Gente, se um mal dessa vida terrena, né, um mal dessa vida terrena é falta de Deus e todo o resto, né? A gente vive num mundo corrompido. Então, os males da vida fazem parte e não são um castigo de Deus específico para você, porque você aprontou sei lá o que semana passada, né? São males da vida e Deus não nos trata da forma que a gente merece. Deus é bom, Deus é melhor do que a gente, obviamente, né? Então, não acredite nessa história de depressão é falta de Deus e etc.
Mas o que eu quero dizer também é que Deus, além de bom, de nos dar a salvação, ele capacitou o homem, ele dotou o homem com inteligência, e através da ciência a gente hoje tem acesso a medicamentos, a gente tem acesso a tratamentos, a gente tem acesso a diversas ciências que podem nos ajudar e auxiliar no controle da saúde mental, né? Como é o caso da psiquiatria, da farmacologia, né? Que é quem fabrica, quem faz os medicamentos, né? E da psicologia também, né? Então são ciências que Deus permitiu, que Deus deu para a humanidade para que possamos encontrar um mínimo de alívio aqui nessa terra. A gente fala assim, por exemplo, tem uma doença que é a esquizofrenia, e dependendo do quadro da pessoa, do tipo de esquizofrenia, tem vários tipos, às vezes pode até parecer uma possessão maligna. Mas pode parecer assim, é muito cultural também isso. Não vou entrar no mérito da questão do quanto parece, mas se existe o antipsicótico, que é o remédio para auxiliar no tratamento da esquizofrenia, por exemplo, e ele resolve, então, assim, não faz sentido, entendeu? Então, doenças mentais não são falta de Deus, até porque para eu tomar um remédio e ele fazer efeito, isso também está no controle de Deus, né? Então, nós podemos sim fazer tratamentos, tomar medicamentos, assim como a gente tem remédio para dor, remédio para pressão alta. Imagina se não tivesse remédio para pressão alta. Não ia ter gente vivendo aí hoje até 90 anos, né? Então, tudo isso é bondade de Deus, e toda boa dádiva vem de Deus. A Bíblia diz que toda boa dádiva vem de Deus. Então, a ciência e os benefícios que a gente tem disso também vem de Deus, a permissão de Deus para que a gente possa desfrutar minimamente saudável aqui nesse mundo caído. Então, se você faz algum tipo de tratamento, foi indicado algum tipo de tratamento, faça o tratamento, né? E aí, como saber a hora de procurar ajuda? Então, não precisa inicialmente você estar com algum problema grave para procurar ajuda. Se você se sente desmotivado, desanimado, tá sempre cansado, né, sem concentração nas coisas, não consegue mais prestar atenção, tá muito distraído, é um sinal que você pode procurar ajuda, pode procurar um profissional da psicologia. Se você tiver com baixo rendimento, produtividade aí na vida profissional, na vida acadêmica, na escola, faculdade, enfim, é um sinal de que alguma coisa não está bem, você pode procurar ajuda. Não significa que você está doente, mas significa que você está ficando doente. E se você não cuidar, um baixo rendimento pode virar sim uma depressão. Então, às vezes, por uma coisa simples que você deixa de procurar ajuda, vira um problemão. Dificuldade nos relacionamentos. Então, se todo mundo te irrita, você não tem paciência com ninguém, ou então, assim, se você tá querendo se isolar, não quer ver ninguém. É claro que nesse aspecto do se isolar, gente, a gente precisa se atentar à questão dos padrões. Todo mundo tem um padrão. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosta muito de sair e de estar em todas as festas. Se me chamar, eu vou. O meu marido, ele é uma pessoa mais reservada. Ele, por exemplo, ele não é já muito de estar nas festas, ele prefere mais ficar em casa, ele é mais caseiro, mais tranquilo, não gosta da muvuca que nem eu, né? Então, assim, ele tem um padrão. Falar que ele gosta de ficar em casa, ele tá depressivo? Não, porque ele tem um padrão, ele já é assim, então ele não está doente, porque ele sempre foi assim, né? E além de outros sinais que a gente pode perceber. Então, o que eu posso dizer pra vocês é uma mudança de padrão. Uma pessoa que tá sempre com o pessoal, tá sempre todo mundo junto, e de repente começa a sumir, começa a se isolar, ou você percebendo isso, que você não tem mais vontade de estar com seus amigos e familiares, isso não é normal. Já é a hora de procurar ajuda, né? Então, se você tá com sintomas físicos e não tem um diagnóstico, assim, como eu falei, dores de estômago, dores de cabeça, alergias, quando o intestino não funciona, ou você tá com o intestino preso ou solto demais, tudo isso, herpes, né? Tem gente que tem bastante herpes labial. Geralmente são as doenças psicossomáticas. É quando o seu corpo mostra que algo não tá bem na sua cabeça, né? E quando você tem uma pressão alta, às vezes um diabetes que não controla por nada, tá tomando já 1 milhão de remédios e não controla. Às vezes pode ser uma questão emocional, né? Então, essa é a hora de procurar ajuda. Quando você não consegue dormir,
Gente, a gente precisa dormir. O sono é algo fundamental para a saúde geral de qualquer pessoa. Eu falo que, enquanto mãe de crianças pequenas, hoje, graças a Deus, eu já durmo melhor. Mas os primeiros meses de um bebê que eu não dormia, porque o bebê não dorme a noite inteira, pelo menos o meu não dormia, né? Um dos meus, isso altera totalmente o nosso humor. Muda completamente. Então eu sabia que era um desajuste do sono. Mas mesmo quem não tem bebê e não consegue dormir, não é normal. Procura ajuda. Não é o fim, você não tá desviado, você não desacreditou de Deus porque você toma um remédio para poder dormir. Quando você dorme, você funciona. Então vocês precisam dormir, tá? Não é normal a pessoa não conseguir comer ou comer demais. É aquilo que eu falei dos padrões. Todo mundo tem um padrão de alimentação. Se a pessoa tá comendo de menos, perdendo peso muito rápido, é hora de procurar ajuda. Ou o contrário, tá comendo demais, com a fome emocional, né, que eu costumo dizer, com muita variação de peso, é sinal que alguma coisa não tá bem. Não é normal querer morrer. Por mais difícil que a vida esteja, tem horas que a gente quer, porque assim, uma coisa é a gente querer que o sofrimento acabe, outra coisa é a gente querer morrer mesmo, entendeu? Às vezes a gente fala de querer morrer por querer que o sofrimento acabe, né? Isso é uma coisa. Agora, não é normal querer morrer, planejar morrer, né? E falar só de morrer. Se você está assim ou conhece alguém assim, procure ajuda ou incentive essa pessoa a procurar ajuda, né? Não é normal querer se machucar, né? Causar ferimentos a si próprio. Tem pessoas, esse processo é chamado de autolesão, né? Quando a pessoa causa machucados a si própria, né? Quando uma pessoa faz isso, é porque ela está numa dor emocional tão grande que ela não aguenta mais sentir aquela dor emocional e ela transfere essa dor para o corpo, né, se machucando. E isso, obviamente, não é normal. Quando eu falo não é normal, eu não falo isso pejorativamente. É um negócio sério que essa pessoa precisa de ajuda, né? E não é normal se sentir triste o tempo todo, né? Então, nós passamos por momentos de tristeza, temporadas de tristeza, mas não é normal a gente se sentir triste o tempo todo. Até porque não é normal se sentir feliz também o tempo todo, né? Nós somos feitos para viver todas as emoções. Para vocês terem uma ideia, tem um manual diagnóstico da Associação Americana de Psiquiatria, diz que se uma pessoa está feliz incessavelmente por 3 meses, ela está doente. Se 3 meses ela não teve nenhum momento de tristeza, alguma coisa também pode estar errada. Então, ter os altos e baixos da vida é o normal do ser humano, tá? Então, qualquer um desses problemas não são normais. Procure ajuda ou incentive essa pessoa a procurar ajuda, tá? O que fazer quando se sentir mal? Se você está passando por alguma questão emocional, né? Nossa, olha a chuva. Se você está passando por alguma questão emocional, né, e não sabe o que fazer, de início, procure alguém da sua confiança, converse sobre os seus sentimentos, né? Alguém de confiança que você acredita que vai te ouvir, né? Algum amigo. Se você é menor de idade, procure os seus pais, procure um adulto. Se você faz parte de uma igreja, procure o seu líder, mas converse com alguém, alguma pessoa de confiança sobre o que você está sentindo. Permaneça em contato com os amigos e familiares. No primeiro sinal de problema, a nossa tendência é se isolar, né? É ficar dentro de casa, não atender telefone, não responder mensagem, não falar nada com ninguém. Então não se isole, permaneça conectado. Mesmo que você não tenha vontade, vai ter um encontro dos meus amigos, da escola, da igreja, uma festinha de aniversário da família. Você não tá com vontade de ir, se force aí. Porque vai ser melhor para você do que você ficar em casa, isolado, pensando coisas ruins, né? Então, esteja em contato com seus amigos e familiares. Durma bem, como eu já falei. Evite aí, né, ingestão de álcool e drogas. Já tem estudos que comprovam que álcool e drogas pioram, né, os quadros de saúde mental.
Continua fazendo coisas que você gosta. Ah, eu gostava de pintar, agora não pinto mais. Eu gostava de música, agora não faço mais. Volta para isso. Você não vai acordar, se você está passando por algum processo de transtorno mental, você não vai acordar um dia, nossa, que vontade de fazer aquilo que eu gostava de novo. Procure fazer aquilo mesmo sem vontade, porque ao longo do tempo isso vai te fazer bem. Se te fazia bem antes, vai continuar fazendo bem, né? E esteja atento aos pensamentos negativos, né? E à autocrítica. Porque a nossa tendência é se culpar pelos problemas, né? Do tipo, eu tô passando por isso porque eu não presto, porque eu sou um lixo, porque eu não faço nada direito, e começa a se depreciar, né? Então presta atenção, porque provavelmente tudo isso é mentira, né? E enquanto cristãos, nós somos filhos amados de Deus. Não importa o que a gente fez, não importa o erro que a gente tenha cometido, nós somos amados por Deus. E nós podemos alcançar redenção através dele. Certo, gente? E cuidar da vida espiritual, né? A gente tem mania de separar as coisas assim em departamentos, né? Aqui é a minha vida, aqui é a minha saúde física, aqui é a minha saúde mental, aqui é a minha saúde espiritual, como se uma coisa não tivesse nada a ver com outra. E tá tudo interligado, né? Então, às vezes, se eu tô com um problema de saúde física, minha saúde não anda bem, meu colesterol tá alterado, não sei o quê, isso tá relacionado a uma questão emocional. Porque se eu tô com, por exemplo, o colesterol, se eu tô com colesterol alto, é porque eu não tô comendo tão bem assim. Por que eu não tô comendo tão bem assim, né? Então tem alguma questão emocional envolvida, que eu só consigo me sentir bem, sei lá, confortada emocionalmente, aliviada emocionalmente depois de comer gordura. E isso também pode estar relacionado a alguma questão espiritual, né? Será que eu tô orando? Será que eu tenho lido a Bíblia? Como é que tá a minha vida com Deus? Então, quando a gente não tá bem em uma área da nossa vida, isso tende a afetar todas as áreas da nossa vida. Então, a gente precisa parar de achar que é tudo separado. Então, se você não tá bem mentalmente, precisa fazer o tratamento, precisa procurar ajuda profissional. E isso não é pecado, pelo amor de Deus. Procurem ajuda se vocês precisarem, tá? E em relação ao tratamento, o tratamento, como vocês sabem, quer dizer, eu acho que vocês sabem, né, de repente, é feito com psicólogo ou psiquiatra, né? Às vezes pode ser feito em conjunto com os dois. O psiquiatra, ele é o profissional que ele é formado em medicina, ele é médico e por isso ele pode prescrever medicamentos. O psicólogo, ele é um terapeuta, então ele vai trabalhar com o paciente questões relacionadas às emoções, relacionadas ao comportamento, como a pessoa lida com os relacionamentos, como a pessoa entende e enxerga o mundo, né? Então, muitas vezes, o tratamento geralmente é conjunto. São poucos os psiquiatras que atendem pessoas e não encaminham para terapia. Eu mesma, assim, dos psiquiatras que eu tive contato, todos direcionavam os pacientes, faziam parceria, né, para encaminhar o paciente para terapia. Então, o acompanhamento conjunto muitas vezes é importante. Algumas dúvidas que eu recebi também a respeito, assim, do tratamento é assim, quanto tempo leva? Assim como ninguém ficou doente da noite pro dia, a pessoa passou às vezes meses e até anos para adoecer e chegar a um diagnóstico de depressão, a cura, ela não vai ser do dia para a noite, né? Não é um antibiótico que você toma 7 dias e acabou, né? O tratamento também é um pouco demorado, né? Muitas vezes vai meses, né, para se tratar. Em alguns casos pode demorar alguns anos, cerca de 2 anos, é uma média assim geral. Mas quanto mais você demora para procurar ajuda, quanto mais você deixa o problema se agravar, mais tempo você vai precisar de tratamento. Então, quanto antes você estiver atento aos sinais e procurar ajuda, menos tempo de tratamento você vai fazer. Então, por exemplo, às vezes você está com alguma dificuldade de relacionamento com alguém do seu trabalho, ou com alguém da sua família, alguma coisa mais específica, você não está necessariamente doente, mas você pode fazer terapia para lidar com isso. Fazendo a terapia, isso vai evitar que você desenvolva um problema mais grave, por exemplo. Então, procurar um psicólogo não significa que você está doente,
significa que você está precisando de uma ajuda, um empurrãozinho a mais aí para te ajudar na lida com as questões da vida, né? Porque a vida não é fácil para ninguém. E ter ajuda, né, já que Deus nos deu ao homem inteligência para criar a ciência da psicologia, por que não usufruir dela? Assim como a gente já usufrui da medicina, da fisioterapia, da engenharia, de outras tantas ciências que a gente vê, né? Que a gente vive com elas, mas não tem noção de que elas estão na nossa vida, né? E sobre o tratamento, gente, um lugar assim, onde se tratar, né? Terapia é caro, consultas são caras, depende do lugar, do profissional. O SUS tem tratamento e às vezes a gente fica assim, mas no SUS tudo demora. Tudo demora, mas se você não começar, você não vai chegar lá nunca. Então assim, se você não tem como pagar, não tem um convênio, vai a uma OBS, marca uma consulta com o clínico geral, geralmente ao início, né? Para receber os direcionamentos e tudo mais, mas começa. É melhor que você comece, faça um tratamento mais demorado do que não fazer nada, né? Tem algumas ONGs, dependendo da região, vocês podem pesquisar no Google, ONGs de saúde mental. Tem algumas igrejas que promovem atendimento psicológico também, com preço acessível ou gratuito. Então tem que procurar também as igrejas. E as universidades, gente, as faculdades precisam muito de pacientes. Então assim, você vai ser tratado por um estudante do último ano de psicologia, geralmente. Então procure uma faculdade próxima. Eu dou risada assim, que precisa de paciente, porque eu passei por isso, né? Então assim, eu vi colegas da minha turma, um monte de colegas lá precisando fazer atendimento para ganhar experiência, até pela nota que fosse, né? Mas as pessoas não procuravam. Então nas universidades tendem a ter bastante vaga. Isso sim, quando eu estudava. Hoje vocês precisam dar uma olhada, porque depois da pandemia foi um boom assim de casos precisando, de pessoas precisando de atendimento psicológico. De qualquer jeito, as universidades têm atendimento gratuito, então procurem as universidades. Para quem tem convênio, o convênio também oferece, né, terapia. Vocês podem procurar aí um profissional. E particular, né? Quem consegue pagar, procura um profissional da sua preferência. Mas não deixem de procurar atendimento, gente. Os medicamentos, uma pergunta que eu recebi bastante aqui também no Instagram, foi sobre efeitos colaterais, os perigos dos medicamentos psiquiátricos. Então, assim, a fluoxetina e a sertralina, por exemplo, são medicamentos super seguros e que são recomendados até para grávidas. Então, assim, dificilmente, não estou dizendo que não vai ter nenhum efeito colateral, mas por a fluoxetina ser tão segura, né, e a sertralina para grávidas, então é difícil uma pessoa ter algum problema com esses medicamentos. Por isso que você tem que estar sempre em acompanhamento médico, né? Aí tem gente que fala assim, mas e se eu passar mal? E se eu tiver algum sintoma físico? E se zoar o meu estômago? Eu ficar com dor, enjoo? Gente, primeira coisa, vamos avaliar essa alimentação, né? Porque a pessoa come errado todo dia, vive de lanche, vive de miojo, vive de tangue. No primeiro mal-estar no estômago, é o antidepressivo. Não. O antidepressivo pode até dar uma potencializada, mas vamos resolver o básico primeiro, né? Tem uma pergunta aqui. Qual a orientação principal para um pensamento acelerado? Meditação. Meditação ajuda bastante. No início, para quem é muito acelerado, muito agitado, talvez não vai conseguir fazer direitinho. Mas no YouTube, se você procurar meditação guiada, você acha, tem de vários tempos. Tem meditação guiada de 2 minutos, de 5, de 15, 20, meia hora. E aí o esforço é você prestar atenção, se forçar a prestar atenção no que a pessoa vai falar. Geralmente ela vai falar assim, presta atenção na sua respiração, presta atenção no seu corpo, né? Presta atenção no som da voz da pessoa que está ouvindo. Com isso você vai se acalmando, até porque o pensamento acelerado está muito relacionado à ansiedade. Então quando você tem um controle da respiração,
né? Começa a respirar de maneira mais controlada, mais calma, né? Prestando mais atenção, isso tende a acalmar a gente, acalmando a mente, aí você consegue lidar com o resto. E fazer terapia, né? Conversar com um profissional, por que você tá tão acelerado, quais são os planos, que tantos projetos, que tantas coisas que passam na cabeça que deixa a gente acelerado. Então fazer terapia e filtrar um pouco esses pensamentos pode ajudar bastante, né? E pra gente caminhando pro final, é possível prevenir uma doença, um transtorno mental? É possível, né? Não é que se você fizer essas orientações que eu vou passar, você tá garantido que não vai ter nada. Assim como as doenças físicas, a gente pode ter medidas de prevenção, mas isso não é garantido que vai resolver tudo, tá? Mas no geral, assim, cuidar da sua saúde física, fazer os exames de rotina. Por exemplo, homens, a depressão é mais comum em mulheres, mas tem também bastante em homens. Se um cara ele tem um estilo de vida, sabe assim, vida normal, o cara trabalha, tem a vida dele, tem a família e tal, sei lá o que, e do nada ele começa a desanimar, não consegue fazer as coisas, tá engordando, tá alguma coisa assim. Primeira coisa, procura um médico, pode fazer terapia também, procurar um psicólogo para lidar com essas questões, mas eu, enquanto psicólogo, dependendo do motivo que a pessoa me procura, eu encaminho essa pessoa para um clínico geral, para fazer exames para fazer um check-up. Porque eu já atendi paciente, por exemplo, com baixa no hormônio da testosterona. E se um homem tá com o hormônio da testosterona abaixo do limite, isso vai deixar ele desanimado, vai deixar ele irritado, vai mudar o humor dele, vai mudar a forma como ele trata as pessoas, vai mudar uma série de coisas que pode ser corrigida com a reposição de hormônio. Então, às vezes, a pessoa não tem um diagnóstico psiquiátrico, não tem um transtorno psiquiátrico, mas tem uma questão física que está alterando o emocional. Então, cuidem da saúde física, façam os exames de rotina, mulheres também, em fase de climatério, né, chegando ali próximo da menopausa e etc. Então, fazer um check-up, passar com o médico é importante para cuidar da saúde mental. Dormir bem, né, o sono a gente já falou, a alimentação, fazer aquele básico, né? Alimentação saudável, o mais saudável possível. Não é que você vai virar, sei lá, não vai comer mais nada industrializado, não é isso. Mas é que hoje, com a facilidade dos deliveries e tudo, eu falo por mim, porque eu tenho essa dificuldade. É muito mais fácil você pedir alguma coisa do que você ir no mercado, comprar as coisas, chegar em casa, fazer. Então, assim, se esforcem nessa causa para comer melhor, porque a alimentação pode ter impacto, sim, na saúde mental. Exercício físico, não preciso nem dizer. Tem vários estudos que comprovam que o exercício físico tem efeitos positivos em pessoas com transtornos mentais, ou se você está ficando, viu que não está tão bem, o exercício físico pode te ajudar nessa empreitada. Rede de apoio, né? Então, tem amigos e familiares, pessoas próximas com quem você possa conversar, pessoas que você possa confiar, né? Até no caso de começar um tratamento psiquiátrico, né, de tomar um remédio, é importante ter uma pessoa do seu lado que acompanhe você, que saiba como estão as coisas, né? Porque é muito fácil, assim, se ninguém sabe, a gente levar o tratamento de qualquer jeito. A gente fica, começa a tomar um remédio, melhorou, eu vou parar, sem orientação médica. Nisso acontece o efeito rebote, no qual você fica pior do que quando você começou. Então, a partir do momento que você começou um tratamento, começou a tomar um remédio, converse com o médico, que o médico vai trabalhar com você a questão do desmame, né, de você ficar sem o remédio, né? Então, não faça nada sozinho, não precisa, tem muitos profissionais. E, gente, às vezes alguém teve uma experiência ruim, do tipo, passei com um psicólogo, não gostei, não fui mais. E aí, desiste do acompanhamento. Só que se você tá com um problema de coração, um problema de saúde aí um pouco mais grave, você não desiste do tratamento. Você vai no médico, você não gostou, o que você faz? Procura outro médico. Com psicólogo é a mesma coisa. Às vezes você não se identificou como psicólogo, procura outro, mais fácil o acompanhamento. Não me vem com desculpa de, não fui em um, não deu certo e não vou mais.
errado. Por isso que não melhora. Então, procure um acompanhamento, faça acompanhamento com um profissional com o qual você se sinta bem, certo? Pra gente finalizar, eu queria deixar uma mensagem para vocês que tá na segunda carta aos Coríntios, né? No capítulo 4 e versículo 7. A partir do versículo 7, 2 Coríntios 4, 7 fala: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo começa falando sobre isso porque o que ele quer dizer com isso? Para que a excelência do poder seja de Deus e não nós. Vasos de barro era algo sem valor naquela época dele, né? Não era algo muito valorizado, era um produto barato. E algumas pessoas se aproveitavam desse produto barato para guardar tesouros, porque as pessoas iam olhar por fora. A gente tem essa mania, né, de olhar as pessoas por fora, falar aquele vaso de barro não tem valor, coisa barata, não deve ter nada que presta dentro. E ele faz essa analogia para dizer que assim, ele era só um vaso de barro, né? O que tinha de importante dentro dele, né, o ouro, o tesouro dentro dele era o evangelho, era a mensagem de Cristo, né? É a mensagem que ele carrega. Então ele fala isso porque o que é importante mesmo é a mensagem, não ele, né? E ele queria que a fonte da verdade, a fonte verdadeira da mensagem fosse reconhecida como divina e não humana. Por mais que as pessoas às vezes até se encantassem com a pregação dele, né? A mensagem não era dele, a mensagem era de Deus. E na mesma carta, né, de 2 Coríntios, nos versículos 8 e 9, capítulo 1, versículo 8 e 9, né? Paulo ele fala que passou uma dificuldade muito grande quando ele esteve na Ásia, que foi além da capacidade dele de suportar, a ponto de perder a esperança da própria vida, para que confiasse em Deus e não nele mesmo, né? E esse sofrimento não era uma negação do evangelho ou negar a presença de Deus com ele, pelo contrário, esse sofrimento foi a confirmação do evangelho, é a confirmação da presença de Deus com ele. Então assim, debaixo do sol, nós todos passaremos por tribulações, né? E como diz lá também na mesma carta, né, de 2 Coríntios, um pouquinho antes, né, eu falei dos versículos 8 e 9, nos versículos 3 e 4, fala que nosso Pai de misericórdia, o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as tribulações, para que a consolação que recebemos possamos consolar os que estão passando. Então Paulo passou por coisas muito terríveis, muito difíceis, para que ele pudesse levar uma mensagem importante, levar a mensagem do evangelho. Então às vezes a gente fica se perguntando por que eu estou passando por esse problema, porque eu não aguento mais viver isso. Não é sobre você, nunca foi sobre você. É sobre a mensagem, é sobre o evangelho, é sobre as boas novas, né? Para que a glória de Deus seja manifestada, né? E é sobre aquele que morreu. Tudo isso que está acontecendo é sobre aquele que morreu para nos salvar da condenação, né? Mesmo que a gente não merecesse. E aí ele fala, Paulo nessa carta ele fala que sofreu além da capacidade, que perdeu a esperança da própria vida, né? Que teve sentimentos ruins. E aí ele fala aqui nos versículos 8 e 9, que ele fala: em tudo somos atribulados ou pressionados, mas não angustiados, perplexos tem o sentido assim de desorientado, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, né? Então as tribulações, eu sempre choro quando eu leio essa passagem, porque todos nós passamos abatimento, todos nós ficamos abatidos, ficamos perplexos, às vezes desorientados, mas nós temos um Pai Celestial conosco, né? Podemos até ficar abatidos, mas nunca destruídos, né? Então nós temos um Deus e nele nos permite também desfrutar da ciência que pode nos ajudar, né? Então as tribulações fazem parte dessa vida. Ele continua esse capítulo no versículo 17, né? Ainda no capítulo 4, fala: por isso não desfalecemos, mas ainda que nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia.
porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando para as coisas que se veem, mas para que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, assim, tudo isso que a gente está passando é pouco, né? O que são 90 anos? Eu falo assim, é pouco, parece que é fácil, né? Mas para ninguém é. Mas você imagina o que é a gente viver aqui na Terra 90 anos passando por sofrimento diante de uma eternidade, de uma eternidade que a gente vai passar com Deus sem nenhum problema, né? Então, quando a gente lembra dessa mensagem, é o que faz a gente aguentar, é a nossa esperança, né? Por isso que nós temos esperança que tudo que a gente vai passar aqui, uma hora vai acabar. E, como dizia Apocalipse, né? Todas as lágrimas dos nossos olhos serão enxugadas. Certo, gente? Então é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Desculpa aí, eu fico emocionada com essas coisas. Porque eu até queria fazer essa live na outra semana, mas eu também passo por tribulações. Por mais que eu seja psicóloga, eu também sou humana. Mas eu creio que por mais que às vezes eu me sinta abatida, eu não sou destruída. Porque eu tenho um que é mais forte do que eu e que ele me salvou e que um dia eu vou morar com ele. E é nisso que eu me apego, que a gente deve se apegar também, certo? E, além de Deus, procurem ajuda também sempre que vocês precisarem. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida também relacionada à saúde mental, podem contar comigo. Às vezes, comecei a terapia, não sei o que esperar da terapia, tô com algumas dúvidas. Podem conversar comigo também, não precisa assim, ser meu paciente para poder tirar uma dúvida. Qualquer coisa também vocês podem mandar aqui nos comentários. E eu espero vocês aí nas próximas lives. Obrigada a todos que ficaram aqui comigo até quase 11 horas da noite. E que Deus abençoe vocês e até as próximas.